Olá. Você gostaria de acabar com suas hemorroidas a partir de hoje? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link no primeiro comentário. Olá. Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre fissura anal. Fissura anal talvez é uma das queixas mais frequentes num consultório de um coloproctologista. Porém, a imensa maioria das pessoas que têm esta queixa chegam dizendo: doutor, eu estou com hemorroidas. Como eu sempre friso em muitos vídeos, que qualquer tipo de entidade patológica de doença no reto e no ânus chamam de hemorroidas. Pode ser câncer, eles estão chamando de hemorroidas. Pode ser uma fístula, eles estão chamando de hemorroides. Pode ser um abscesso, estão chamando de hemorroides. E fissura anal não é diferente. Fissura anal acontece muito comum em jovens, em adultos, também ocorre em idosos, mas é mais infrequente em pessoas acima dos seus 65, 70 anos, obviamente podendo ocorrer, mas é mais comum na faixa etária um pouco menor. Fissura anal tem uma característica muito simples. Sempre quando eu posso falar e dar aula sobre esse assunto, eu digo: dor no reto e no ânus. Obviamente existem muitas coisas, mas a primeira queixa, a primeira causa mais importante de dor ao defecar ou dor após a defecação é fissura anal. E muitos relatam: doutor, a minha dor não é bem na hora que eu defeco, é depois que eu defeco. Às vezes fica 2 horas ou o dia inteiro doendo depois que eu defeco, e é uma dor muito intensa. Tanto que alguns estudiosos da dor dizem que a dor da fissura anal é uma das grandes dores do corpo, comparado com a dor de parto e a dor de cálculo renal. O que mais um paciente, quando vem consultar comigo e me fala, já me leva a crer que ele está com uma fissura anal, além de dizer que está com dor na defecação ou após defecar, ou alguns dizem: doutor, eu estou com uma ardência doída na região do ânus. Não consegue caracterizar se é dor ou se é ardência. Também diz: doutor, eu tenho sangramento quando eu vou aos pés, quando eu defeco. Tem pessoas que têm fissura e têm dor e não sangram. E tem pessoas que às vezes têm uma ardência e sangram. Obviamente que na hora do exame nós vamos conseguir detectar isso, mas são sintomas. Outra coisa muito comum de eu ouvir na hora da consulta, e já vem na minha mente que pode ser fissura anal, é aquela pessoa que diz: a dor é tão intensa que eu estou acabando de me trancar para não defecar. Porque eu não quero sentir a dor que eu estou sentindo e eu acabo me trancando. Isso chama-se bloqueio defecatório. E uma das causas de bloqueio defecatório é a fissura anal. Então, resumindo, queixas principais de fissura anal: dor na defecação ou após. Sangramento pode ter ou não. E muitas pessoas acabam se trancando para não sentir a dor da fissura. O que é a fissura? A fissura anal é um corte, é uma laceração num local que nós chamamos que é anoderma. O que é anoderma? Aqui está o ânus. Um pouquinho para dentro chama-se canal anal e mais para dentro chama-se reto. A laceração da fissura anal não fica nem no ânus, nem no reto, é no canal anal. É nessa região intermediária entre a parte externa e a parte interna, chama-se canal anal. Esse tapete do canal anal a gente chama de anoderma. E tem um corte nesse local. E esse corte ele expõe as fibras nervosas do esfíncter, e por isso que quando passa as fezes ali, passa em cima de um nervo exposto e obviamente causa e gera muita dor, né? Quais são as principais causas de fissura anal? Principais causas, de longe a causa mais comum é a constipação intestinal, ou seja, intestino preso, que gera fezes duras, cocô duro, que passa ali, raspa e corta e machuca essa mucosa, esse tapete do canal anal. É a principal causa de fissura anal. Outras causas: pessoas que têm diarreia crônica. Mas doutor, a recém o senhor me disse que o cocô duro que é o que machuca. Só que tem pessoas que têm uma diarreia crônica que passam de 14 a 21 dias, de 2 a 3 semanas. E fezes diarreicas continuamente são fezes ácidas que acabam machucando e também lacerando a mucosa desse canal anal. Então, diarreia crônica é outra causa. Terceira causa comum: esfregar muito forte o ânus
depois que defeca. Tem um vídeo que eu falo sobre higiene anal, que eu sugiro todas as pessoas, famílias e filhos assistirem, tá no YouTube aí, né? Desaprenda o que você aprendeu, é o nome do título, que é sobre o higiene anal, né? Às vezes pessoas defecam, e na hora que logo nós defecamos, tem uma eversão do ânus. O ânus sempre faz isso. E tem pessoas que logo já se limpam e esfregam com muita força, muita força. Isso aí acaba abrindo uma laceração no anoderma. Outras causas mais incomuns, mas que também ocorrem, são causas de fissuras por causa de DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Sífilis, blenorragia, que é a gonorreia, HIV, né? Que é a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, linfogranuloma venéreo, né? Causado por clamídia, uma série de coisas podem também gerar fissuras anais. Outra causa que gera fissura anal, laceração, são doenças inflamatórias intestinais, né? Pessoas que têm retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, eventualmente podem ter problemas, patologias no ânus e no reto, no ânus e no canal anal, derivado dessas doenças aí, né? Tuberculose anal e retal é algo incomum, mas que também pode gerar fissura. Outras pessoas também têm, às vezes, uma hipersensibilidade da mucosa por causa de cirurgias que fizeram, por exemplo, cirurgias de hemorroidas, cirurgias de fístulas, cirurgias de tumores, de pólipos gigantes no reto, e a mucosa fica muito sensível e passa as fezes ali e pode causar uma fissura, um corte. Mas para resumir, que o meu objetivo aqui é sempre resumir para vocês, principais causas: fezes duras. Passou e machucou. Doutor, e o coito anal, o sexo anal, é uma causa de fissura anal? Sim, uma causa comum, que na verdade acontece lubrifica pouco, tem uma penetração de forma incorreta, e isso aí pode acontecer um trauma e causar uma fissura anal. Existem fissuras anais agudas e crônicas, né? Hoje eu não vou falar das localizações da fissura, que tem a fissura anterior em direção à parte da vagina, da bolsa escrotal, posterior, lateral, que isso aí é mais para médicos e para especialistas, mas para vocês eu quero falar sobre fissura aguda e crônica. Fissura aguda é aquela fissura que a pessoa abre ela, corte ali, acontece nos primeiros 14 dias. Nesses primeiros 14 dias, muitas pessoas acontece da fissura cicatrizar por conta. Não precisa nenhum tipo de tratamento, né? O problema é quando a pessoa tem uma recorrência do problema. Teve um cocô duro, passou e machucou. Aí quando vai querer cicatrizar, vem outras fezes duras e machuca de novo, tá? Então essa fissura aguda, até 14 dias se considera ela como aguda, né? E a fissura crônica, quando passa de 2 a 3 semanas, que é uma fissura que não vai cicatrizar espontaneamente. A fissura aguda é uma fissura que tem tratamentos e pode evitar uma cirurgia se você procurar logo um coloproctologista para lhe dar um tratamento. Como é que eu enxergo a fissura aguda? A fissura aguda eu afasto as nádegas, né, no momento da inspeção ou na hora da anoscopia, e eu vejo um corte no anoderma bem vermelhinho. Até a gente, na hora de mexer ali, a pessoa sente dor e sangra um pouquinho, mas tu vê que o esfíncter está machucado de forma que foi quase imediata, umas semanas passadas, né? O que eu utilizo para isso? Primeira coisa, nós damos alguns tipos de pomadinhas ou gel, que são para relaxar a musculatura. Tipo gel de isosorbida, que é o que eu mais uso, eu gosto muito do isosorbida. Tem muitos especialistas que gostam do diltiazem, outros agora estão usando o sildenafil, que é a mesma essência do Viagra. Esses géis, tudo eles são relaxantes da musculatura. Eles são ser usados por fora, e um pouquinho tem que ser usado por dentro como em forma de parafuso, que eu digo para meus pacientes, tá? Por que eles são relaxantes? Porque, na verdade, a fisiopatogenia da fissura, a fissura, na verdade, o que acontece? Por causa do corte, o reto tenta se defender, o esfíncter, e se aperta. E essa hipertonia acontece com que tem uma hipoperfusão, tem pouco sangue para cicatrizar. Então você tem que passar um gel que é para relaxar a musculatura, para poder melhorar a circulação e poder cicatrizar. Outra coisa que a gente dá para tratamento de fissura aguda é os banhos de assento. Eu sempre digo que banho de assento você tem que aprender a fazer, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que utilizá-los. Porque banho de assento a gente usa para quase tudo de patologia no reto e no ânus, né? Tem que fazer 3 banhos de assento por dia. Tem um vídeo que eu falo sobre banhos de assento, quem não viu deve ver, né? E muitos casos eu também dou um amolecedor das fezes, né? Algum lubrificante para manter o cocô um pouquinho mais macio, nunca com diarreia, e ensino o modo que a pessoa tem que fazer para fazer o higiene correto do ânus. E a fissura crônica? Aquelas pessoas que demoram para chegar no especialista, eu vou examinar, já tem uma coisa que nós chamamos para os médicos, para os especialistas, que chama-se tríade da fissura crônica. O que é? É o corte, que é a ulceração,
Dentro do canal anal tem uma glândula aumentada chamada papila hipertrófica, que a gente vê na hora do exame. E na parte de fora do ânus tem um plicoma, que é uma preguinha anal que incha, chamado plicoma sentinela. Quando a pessoa chega comigo dessa maneira, e eu vou examinar, e o fundo da fissura está branquinho. Branquinho quer dizer, já tem uma fibrose. Tem pessoas que nessa fase a dor não está tão intensa, porque já cronificou. Não adianta querer usar pomadinha, fazer banho de assento, usar um lubrificante. Tem que acabar fazendo uma cirurgia para retirar essa fissura. E se a fissura for posterior, que é a fissura mais comum, fissura de parte de trás, a gente acaba liberando o esfíncter para poder relaxar essa musculatura. Mas doutor, e se eu não quiser operar? Primeiro, a dor vai ser uma dor crônica. E segunda coisa, o reto começa a ter um estreitamento. Porque começa a se apertar, o esfíncter aperta, às vezes as fezes saem de forma de fita, bem fininhas, por causa da pessoa não operar uma fissura crônica. A minha sugestão para todos é, tá com dor para defecar, procura um coloproctologista. Doutor Fernando Lemos, não tem coloproctologista na minha cidade. Vai em outra cidade para consultar com ele. Mas, e se eu demorar um pouquinho para conseguir? Comece logo com banhos de assento e tomar muita água, muito líquido, muito suco de fruta, muita fibra, para não deixar as fezes ficarem duras, até você poder chegar num coloproctologista. Fissura anal é um tema muito comum, muito frequente, e eu agradeço a atenção de todos neste vídeo do Planeta Intestino. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho que está aí, que é para você ser avisado quando tiver vídeos novos nossos aqui no Planeta Intestino. Até o próximo vídeo.